Aleluia! Sejam todos bem-vindos a essa reunião online. Duas boas-vindas especiais a cada um de vocês que está nos assistindo. Gostaria de começar a nossa reunião fazendo uma pequena reflexão baseada lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que diz que tudo que for puro, nobre, verdadeiro, correto, amável e de boa fama ocupe a nossa mente e o nosso coração. Que nesse começo de semana nós consigamos tirar da nossa vida tudo que tem o averso dessas qualidades, que seja falso, que não seja nobre, que seja incorreto, que seja impuro, que não tenha boa fama, que essas coisas saiam da nossa vida. Bom, gostaria de te convidar agora para fazer uma oração, entregando essa reunião, entregando tudo o que vai acontecer. Oremos. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Se estamos hoje aqui é porque o Senhor permitiu, Pai. Esse é um motivo muito grande de gratidão. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E pedimos para que o Senhor fale conosco. Que não seja um domingo qualquer, onde a gente já tem falas prontas, onde a gente já sabe o que deve e o que não deve fazer, Senhor. Mas que seja um domingo que o Senhor esteja falando aos nossos corações, um domingo que o Senhor esteja transformando as nossas vidas e mudando tudo aquilo que o Senhor ainda tem para mudar. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Fale conosco, Senhor. Esteja aqui conosco neste momento, mesmo que seja online, que o Senhor fale através do coração de cada uma das pessoas. Pedimos para que o Senhor esteja entre nós, Pai. Em teu nome que oro e agradeço. Amém. Dando continuidade, agora eu te convido para cantar um corinho que fala sobre o Brasil. Essa semana que passou, semana passada, nós tivemos no dia 7 de setembro o nosso dia de independência do Brasil, e é um dia bem importante, né? Não foi só um feriado em terça-feira que a gente teve uma emenda. Foi um dia bem importante que nós sempre lembremos do nosso país em oração. Sabemos que as coisas não estão perfeitas, mas nós como cristãos podemos orar e entregar o nosso país, a nossa nação, para Deus. Após este corinho, a nossa jovem soldada Amanda vai estar fazendo a oração. E te convido para cantar esse corinho, não sei se vocês já ouviram. O bom dessas reuniões online são que a gente pode colocar corinhos que talvez a gente não esteja acostumado a cantar, e aí a gente consegue voltar e talvez aprender. Mas te convido para você escutar a letra desse coro e cantar junto. Pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança. O que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus, que acredita nas promessas. Ele virá, restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo
se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei, sua terra sararei. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer por mais esse domingo, por mais essa reunião, por esta manhã, Pai, onde podemos estar na Tua presença. E, Senhor, juntos queremos clamar a Ti pelo nosso país, pelo Brasil, Pai. Ó Santo Deus, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor nesta manhã mais uma vez. Tu sabes de tudo que tem acontecido, de todas as intrigas, todas as dificuldades, Senhor, as lutas que o nosso país tem passado, mas, Senhor, confiamos em Ti, por isso clamamos mais uma vez a Ti. Santo Deus, ouve nosso clamor, olha para o Teu povo, olha, Senhor, para o Brasil com Tua misericórdia, com bondade, Senhor, e pedimos, clamamos a Ti para que o Senhor intervenha com o Teu poder, dando sabedoria, tirando tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Repreende toda obra do maligno, Senhor, sobre essa nação, sobre esse país, em nome de Jesus. Que, Senhor, prevaleça a Tua vontade, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Clamamos, Senhor, para que o Senhor venha sobre cada um de nós, reinando sobre nós, Pai, para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor possa trazer paz, possa dar sabedoria ao presidente, às pessoas que estão à frente do nosso país, e que, acima de tudo, seja feita a Tua vontade, como sempre pedimos, Pai, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos escuta, porque o Senhor ouve o nosso clamor, ouve, Senhor, os Teus filhos, e nós Te glorificamos e Te agradecemos mais uma vez por isso, e Te pedimos que o Senhor seja conosco a cada dia, e o Senhor seja com esse país, dando, Senhor, aquilo que nós precisamos. Tu sabes as nossas necessidades mais profundas, todas as necessidades que o nosso país tem, e pedimos para que o Senhor supra cada uma delas, Pai, em nome de Jesus, que possamos Te glorificar, que esse país Te glorifique, que seja para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Agora eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios. Nós vamos estar fazendo 2 leituras no livro de Provérbios. A primeira é no capítulo 20, versículo 1, o primeiro versículo. E a outra leitura dentro do livro de Provérbios é capítulo 24, do versículo 29 ao 34. Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho é um zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. E agora, o capítulo 24, versículo 29 ao 34, que diz assim: Não diga, farei com ele o que fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei, aprendi esta lição. Vou dormir um pouco. Você diz, vou cochilar um momento, cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá, como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Amém, que o Senhor continue nos abençoando através da sua palavra. Se você quiser deixar sua Bíblia aí aberta, essa é uma das referências bíblicas que o Major Nelson vai usar para nos trazer a mensagem. E agora eu te convido a cantar 2 corinhos juntos. Um corinho diz: todos que têm sede, e os que fracos são, tenham a fonte é Deus, a fonte é Jesus, e medir o seu coração. E o outro corinho chama oração, e é uma oração muito bonita. Convido você, se você não conhece, nós na igreja presencialmente não temos o costume de cantar esse corinho, mas é um coro muito bonito e é uma oração muito sincera. Que você escute essa oração e prepare seu coração para ouvir o que Deus tem para falar para cada um de nós. Todos que têm sede, os que fracos são,
fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavada serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavada serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, Santo Espírito, vem. Doce Espírito, Santo Espírito, vem. O Espírito profundas no coração, profundas no coração, profundas no coração. Cantamos, vem Senhor Jesus, 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 vem Senhor Jesus. Meu Jesus,
Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir eu acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Te a honra e a glória pra sempre. Amém.
Aleluia! É um prazer nós estarmos juntos mais uma vez ao redor da palavra de Deus. E a nossa proposta hoje é continuarmos a pensar em uma das advertências do livro de Provérbios. Se ele, como na semana temos visto durante os devocionais, adverte sobre a questão da ganância, né? Sobre o enriquecimento ilícito, especialmente, se fala sobre a questão do adultério, da prostituição. A Bíblia também vai falar de algo muito atraente, de algo muito sedutor, e como nós vimos na leitura bíblica que já foi feita, nós estamos falando da questão do uso e do abuso de álcool. Nós vivemos numa sociedade em que o álcool, embora seja uma droga, ele é uma droga lícita, ele é permitido. E ele não é apenas permitido, como seu uso é incentivado massivamente pela nossa mídia, né? Eu costumo dizer que quando os meninos eram pequenos, a gente costumava assistir programas infantis, e a maioria deles bem preparados, né? Gostosos da gente ver junto com a criança, e a gente fazia os nossos comentários, inclusive advertências, críticas sobre certas coisas que seriam úteis para deixá-los avisados de antemão sobre situações reais na vida. Mas muitas vezes, quando acabava vindo o intervalo, aparecia propaganda de bebida alcoólica, né? Então nós vivemos num mundo extremamente influenciável por essa questão da cultura da bebida, né? As estatísticas dizem que o Brasil é o primeiro país no mundo no ranking no consumo de destilados de cachaça, e é o quinto maior produtor de cerveja do mundo, né? O álcool etílico ou etanol é um subproduto, né, de fermentação, seja de raízes, seja de frutas, seja de cereais, e ele está no topo das drogas consumidas no Brasil. Ele bate inclusive o tabaco. Está acima do tabaco, está acima da maconha, da cola, dos estimulantes, dos ansiolíticos, da cocaína. 90% das internações nas sessões psiquiátricas dos hospitais são por causa do uso da dependência de drogas, especialmente devido ao álcool, né? Em São Paulo, 65% dos acidentes fatais são causados por motoristas sob influência alcoólica. E é a terceira doença que mais mata no mundo, sem dizer que ela causa 350 outras doenças, né? Eu tive a tristeza de acompanhar de longe e de comparecer ao funeral de um parente muito próximo meu, muito querido mesmo, e ele foi desenvolvendo essa enfermidade, né? Uma coisa é embriaguez, né? Quando a pessoa passa daquele limite de tolerância. Outra coisa é o alcoolismo. Hoje a gente sabe, através dos estudos científicos, né, médicos, genéticos, que uma em cada 10 pessoas tem um gene que pode desenvolver essa enfermidade, que é o alcoolismo. Não é uma enfermidade que se desenvolve de maneira a curto prazo, é uma enfermidade de médio, longo prazo, leva mais de 10 anos para ela se desenvolver. Muitas dessas pessoas que desenvolvem justamente são
pessoas que herdaram o gene, é uma questão de hereditariedade. Então, o neto, o filho de alguém que teve esse problema de alcoolismo, ele pode ter sim na sua carga genética, na sua herança, ele pode ter essa tendência a desenvolver o alcoolismo. Ao longo desses anos, o que acontece então? A pessoa, um dos primeiros sinais é que ela é tolerante à bebida. Ela bebe muito mais do que os outros e fica em pé. Ela não cai como outros no sono ou fica mal. Ela bebe o dobro, o triplo, 4 vezes mais do que seus companheiros e ela acha então que ela é muito forte. E realmente ela é muito forte, é uma pessoa muito forte, porque ela bebe muito mais do que qualquer pessoa normal beberia e ela fica bem, porque ela não chega ao seu limite. No entanto, o álcool que é ingerido está lá e estimula as suas células. Então, o que acontece? Essa pessoa, por se achar mais forte do que as outras, ela continua bebendo. E o seu organismo vai, então, ativando aquela carga genética que ele recebeu. No fim de mais de 10 anos, o que acontece? As células dessa pessoa se acostumam a usar justamente o açúcar produzido através da bebida, em vez de usar o açúcar que vem da comida, né, do arroz, do milho, né, da mandioca. Não, ele vai usar o álcool. Então, essa pessoa, ao longo dos anos, vai substituindo a alimentação pelo álcool. As suas células só vivem de álcool. Então, se a pessoa bebia no começo para sentir-se bem, ela vai começando a beber para sentir-se normal. Ela começa a beber para render o mesmo do trabalho, ou para se sentir bem e ela poder comportar-se de maneira normal. O problema é que depois desse longo período de mais de 10 anos, finalmente chega aquele estágio em que a célula substituiu o alimento comum pelo álcool. Então é aí que, infelizmente, a gente vê aqueles exageros, né? Porque é o estágio final, em que se o pessoal da família esconde a bebida, ele bebe álcool, ele bebe desodorante, né? Ele bebe... os médicos dizem que a pessoa chega a beber até da própria urina, porque uma vez que o organismo não excreta todo o álcool, não absorve todo o álcool, né, perdão, e excreta uma parte na urina, essa pessoa chega ao desespero a essa situação. É terrível. E até aí, então, o que acontece? A pessoa não consegue mais se alimentar normalmente. As células dela precisam do álcool. É uma enfermidade muito grave. Porque ao longo desses mais de 10 anos, o que acontece com essa pessoa? Ela substituiu a comida pelo álcool e o seu fígado foi recebendo tudo isso. O seu cérebro, né, porque o álcool ele atravessa a veia da pessoa, né, ele não entra num registro de digestão comum, que você vai para o estômago, vai para o intestino, né? Não, o álcool, quando entra, ele entra rapidamente na corrente sanguínea, né? E ele atua realmente no cérebro. No final, essa pessoa já não consegue discernir muito bem e o mal, né? Então tem um problema moral, né? Porque o cérebro já está danificado, tem um problema de coordenação motora, né? Então, às vezes vai ter problema na fala. Os médicos dizem que afeta inclusive a sustentação das pernas da pessoa. Não é só aquela questão de ficar bamba, mas a questão também da própria coordenação. No capítulo 31, quando o rei Lemuel está então falando, ele disse:
A mãe ensinou a ele, né? Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Está demonstrando aqui uma palavra de sabedoria da palavra de Deus, que diz que aquele que se senta para legislar, aquele que se senta para aplicar a lei, aquele que é o juiz, aquele que precisa tomar decisões, ele tem que se abster do álcool. Porque o álcool vai afetar, sim, as suas faculdades. Tanto que no antigo Israel era proibido que um professor ou um juiz tomasse o seu assento no lugar de julgar ou no lugar de ensinar se tivesse bebido. Porque ele não podia ensinar e não podia julgar de maneira clara. Um dos paralelos que a gente encontra está no livro de Levítico, né? Capítulo 10. O capítulo 10 todo fala sobre isso. Quando houve a inauguração ali do tabernáculo, Deus veio visitar, Deus enviou uma chama que os sacerdotes deveriam manter. E a Bíblia diz que 2 dos filhos de Arão, o primeiro sumo sacerdote, apresentaram fogo estranho diante de Deus e Deus os queimou. Né? A Bíblia ensina logo em seguida que esses sacerdotes e os que se seguiram no ofício foram proibidos de beber bebida alcoólica para se apresentarem diante de Deus durante o serviço, né? É claro que a Bíblia descreve o vinho como um sinal de alegria. A Bíblia descreve o crescimento de uma parreira, os seus frutos, como sinal de festejo. Sim, porque Deus prometeu estabelecer o seu povo e a videira leva tempo para frutificar. Então, o cultivo dela leva tempo, paciência, implica na bênção de Deus em enviar a chuva na época certa, o sol na época certa, o povo estar estabelecido em paz, né, sem inimigos atiçando fogo ou destruindo os campos. Mas a Bíblia é muito clara também a respeito de evitar o uso e abuso, né? Então, o que a nossa posição, por exemplo, no Exército de Salvação, tem sua origem num movimento chamado titotalismo. Titotalismo ou titotalistas são as pessoas do movimento que é pela abstenção do álcool. A Bíblia permite o uso do álcool? Sim, ela permite. No entanto, como a gente disse, né? Uma em cada 10 dessas pessoas que usam e abusam tem um gene que pode torná-las escravas até o ponto de morrerem. E ninguém exatamente sabe muito bem que tem esse gene até que ele seja despertado, né? É claro que aqueles que somos descendentes de pessoas que tiveram problemas graves com o álcool no passado, sabemos que nós precisamos nos abster. E eu coloco isso na primeira pessoa do plural porque vocês sabem que o primeiro convertido da minha família paterna se converteu na rua, caído no chão, alcoolizado, até que ele ouviu o som de um bumbo do Exército de Salvação numa reunião ao ar livre e ele se converteu. Naquela ocasião, quando ele se decidiu por Jesus, o Senhor Deus fez um milagre na vida dele e ele foi liberto e nunca mais pôs uma gota de bebida alcoólica na sua boca. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos inclusive conhecimento médico, científico, para ajudar as pessoas.
A gente tem o AA, Alcoólicos Anônimos, tem o Alanon, que é para prestar apoio prático, emocional, né, para as famílias dos alcoólicos. Veja, quando a pessoa passa por todo esse processo, não é só ele que fica afetado, não é só ele que fica doente, né? Pelos efeitos, a família inteira fica afetada, né? Os cônjuges, os filhos, né? Porque à medida em que é um entorpecente, ele afeta não só o físico, mas afeta, como eu disse, a nossa questão moral, afeta a nossa questão de discernimento, né? Então vai afetar sim a médio e longo prazo a qualidade de serviço dessa pessoa, mas não vai afetar só o serviço, vai afetar também os seus relacionamentos, né? Então, nós no Exército de Salvação não queremos forçar a Bíblia no sentido de que ela proíbe o uso total do álcool, mas nós cremos sim na abstenção total. Nós não dizemos que a Bíblia está proibindo o uso total, mas nós estamos dizendo que, devido a passagens como essas, o conselho mais sábio é a abstenção total, né? Tanto que para ser membro do Exército de Salvação, seja criança, e olha, as pesquisas médicas dizem que a idade de iniciação no alcoolismo está cada vez mais baixa, né? Então, se a média no Brasil é dos 12 anos e meio para a iniciação alcoólica, essa é só a média. A gente sabe que tem crianças que começam a se embriagar já aos 9 anos de idade, né? Então, quando a gente fala no Exército de Salvação em jovens soldados, nossos membros juvenis, eles já prometem ser abstêmios de álcool. Quando a gente faz o nosso compromisso como soldado, e todos os membros do Exército de Salvação são soldados, sejam eles soldados, sargentos, tenentes, capitães, até o general, todos nós assinamos um compromisso de nos abstermos completamente de bebida alcoólica, isso para honrar a Deus. Agora, é uma medida de precaução também, porque eu sei que eu tenho ancestral alcoólatra, alcoólico, né? Agora, aquelas pessoas que não sabem estão se expondo a disparar um gatilho que está no seu gene, um gatilho hereditário, que não vão ter controle sobre ele. Como eu disse, né? O primeiro sintoma é que pode beber muito mais do que os colegas. Então ela vai achar que ela é imune, quando na verdade é o contrário. Ela é mais suscetível. É uma tragédia, porque no começo ela aparenta ser tão mais forte do que os outros, ela não fica embriagada, enquanto os outros vão caindo pelo caminho, né? Mas isso é só uma ilusão. Esse é justamente o tipo de perfil da vítima do alcoolismo que escraviza, né? Do alcoolismo que é uma doença. Por isso, nós fazemos esse compromisso de não beber. Como dizia o Major Robert Holley, meu oficial dirigente, quando eu era jovem, ele dizia assim: sem um primeiro copo, não haverá um segundo. Se você não provar o primeiro copo, você não vai dar continuidade. É mais sábio você se abster do que depois você ter que brigar contra os efeitos nocivos e contra algo que se torna mais forte do que você, algo que escraviza você. E eu dou graças a Deus porque Deus levou os passos de meu avô embriagado até uma rua onde ele pôde ouvir uma igreja que não apenas o buscou enquanto embriagado, mas o acolheu, o discipulou, e ele, quando chegou aqui no Brasil, alguns anos depois, vários anos depois, né,
ele foi feito enviado do Exército de Salvação. Ele foi nomeado como evangelista, o pastor leigo. Nós vivemos num movimento em que nós cremos plenamente no poder de Deus para a restauração da pessoa. Nós cremos no valor de acolher, de acompanhar, no valor da medicina, dos avanços médicos para o combate a essa enfermidade. Mas acho que vocês já perceberam que a minha ênfase nessa pregação é a advertência para que não se entre nesse barco furado. Eu acho que vocês percebem que a minha ênfase na pregação de hoje é para que evitemos o primeiro gole, né? A gente sabe que dentro de casa o que prima é o exemplo. Então, os pais dizem que não bebem, mas às escondidas o fazem. Depois da criança conviver 10 anos com o pai ou com a mãe, ele vai saber se bebe ou não. Ele vai perguntar por que tem uma garrafa de velho barreiro, de 51, de cachaça, né, ou de uísque, ou de vinho, ou de champanhe. Aqui não importa o tipo de bebida, se é mais fino, se é mais rústico. A questão aqui chama-se álcool. E o veneno, infelizmente, é o mesmo, né? Por outro lado, é fantástico a gente saber que Jesus e a sua graça restauram a vida da pessoa, né? Tivemos o privilégio de, em anos recentes, acompanhar um amigo que tinha, infelizmente, parado com o hábito, e depois de provar uma vez cerveja sem álcool, ele teve uma recaída. Ele quase perdeu a família, mas depois de várias tentativas, foi internado por 9 meses numa clínica de reabilitação. A igreja onde ele estava na época abraçou a família, supriu as necessidades, porque ele trabalhava, né, para sustentar a família, ele teve que parar de trabalhar. A igreja o abraçou a família, levava para ele o suprimento que o centro de reabilitação pedia, né, regularmente, e também cobriu emocional, espiritual e de maneira prática também a família dele. E depois de 9 meses ali, ele voltou, e até hoje, com a graça de Deus, ele está de pé. Eu vou ler, para terminar, o testemunho da filha de um alcoólico, ou alcoólatra, né? A gente encontra as duas nomenclaturas, né? Essa foi tirada de uma revista chamada Lar Cristão, é o número 113 dessa revista, de março de 2010. Já tem 11 anos, mas é muito atual. E eu vou ler o que essa moça escreveu. Ele agredia somente a si mesmo e ao seu corpo. O sentimento que era constante no meu dia a dia era o medo, a tristeza e a impotência. O medo não de ele fazer algo comigo, mas de ele ser humilhado. Tristeza em saber que se meu pai me procurava é porque queria me pedir dinheiro para resolver umas coisas, ou seja, comprar bebida. E impotência por acreditar que não podia escolher outro caminho no lugar dele. É angustiante. Ele perdeu um excelente emprego, perdeu a família, pois devido às mentiras e às altas dívidas feitas por ele, minha mãe decidiu se divorciar. E perdeu a saúde com o grande desgaste do fígado. Para a família, os danos não foram menores. Perdemos eu e meu irmão
uma fantasia que havíamos criado a respeito da figura paterna. Minha mãe precisou passar por situações complicadas financeiramente, não só para nos sustentar, mas para pagar as dívidas do meu pai e impedir que o matassem, além de se esforçar para que não deixássemos de vê-lo como pai. E apesar disso, decidimos não compartilhar da nossa vida com ele, apesar de mantermos contato, devido à tristeza em vê-lo alcoolizado. É o testemunho de uma moça que cresceu vendo o pai desenvolver justamente todo esse processo. Eu acho que quem vive essa situação pode falar muito melhor do que qualquer um de nós. Agora, essa é uma palavra de alerta, porque temos contato com o nosso amigo Dr. Paulo Becker Lotufo, e ele está engajado nessa luta na USP, onde ele trabalha, no núcleo justamente de combate ao alcoolismo, ao tabagismo, né? E ele é pediatra. E esse despertar dele em relação ao alcoolismo e tabagismo vem quando ele começa a receber cada vez mais clientes pediátricos com idade cada vez mais baixa, com crises de alcoolismo. Se no meio católico, ao longo desses últimos anos, os índices de incidência de alcoolismo sofreram uma pequena queda, preocupa-nos o fato de que no meio evangélico os índices de incidência de alcoolismo subiram. Nem todas as denominações praticam abstinência total do álcool. E nem nós queremos, enquanto Exército de Salvação, como se diz, pressionar as outras denominações a fazerem o que não desejam ou o que não creem. Mas nós cremos que é muito precioso, não só para as outras igrejas, mas para a sociedade, o testemunho coerente dos salvacionistas. Não apenas não bebendo, mas em manterem um caráter também limpo, em manterem a sua vida de acordo com aqueles que tememos a Deus. E ao mesmo tempo, apoiando e crendo no milagre daqueles que, uma vez escravizados, podem ser libertados pelo sangue de Jesus. E como dissemos no início da nossa pregação, a Escritura ordena a não nos embriagarmos, e isso é uma ordem de Deus, a nós não nos embriagarmos com o vinho em que há contenda. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Há um caminho melhor, há um caminho superior, há uma alternativa que é de vida e vida abundante. E essa vida, esse calor, esse embriagar que não é alcoólico, mas é que aquele que satisfaz a nossa vida, é estarmos cheios do Espírito Santo. Que nós não descuidemos nem da nossa saúde física, nem da nossa saúde espiritual. E cuidemos especialmente do brilho sedutor que a bebida implica, tanto na mídia como nos meios de relacionamento social que nós temos, né? Porque em muitos lugares se exige quase da pessoa que beba para ser admitida. Então, que nós saibamos resistir com educação, sim, mas resistir com firmeza, porque as pessoas prestam muita atenção no nosso exemplo. E alguns vão dizer, se fulano bebe, por que eu não beberei? Então, que a gente possa, com a graça de Deus,
não fazer disso um motivo de orgulho, mas ser um motivo de exemplo santo diante de outras pessoas e que as livre desse caminho que é verdadeiramente um caminho de morte em vários sentidos. Que Deus nos abençoe e se você está nesse meio do caminho, peça ajuda para Deus para ser liberto. E se você está tentado a entrar nesse caminho, não faça isso, porque é um caminho de morte. Só em Provérbios a Bíblia já está falando 3 vezes sobre esse mesmo assunto, como outros assuntos mortais também. Há um caminho de vida, há um caminho exuberante, há um caminho delicioso, há um caminho generoso da parte de Deus. E nós podemos viver plenamente em felicidade, seguindo justamente os conselhos e a vida que Deus nos oferece. Deus nos abençoe.